Brasil não era apenas uma sátira distópica, era uma rebelião cinematográfica contra a máquina de Hollywood em si. A visão surreal de Terry Gilliam transformou-se numa guerra real com estúdios, censores e até seu próprio elenco. O que parecia pura comédia absurda na tela nasceu do caos, traição e apostas perigosas fora dela. Por trás dos visuais oníricos, escondiam-se batalhas brutais pelo corte final, atores levados ao limite e um diretor que arriscou a carreira pela liberdade artística. Hoje, vamos levantar o véu para revelar 20 fatos estranhos sobre o Brasil, segredos que nem mesmo os cinéfilos mais dedicados talvez não saibam. E fiquem ligados, porque o fato bônus envolve uma reviravolta chocante que Gilliam aprontou com os executivos do estúdio e que mudou a história do cinema para sempre. Agora, vamos mergulhar. 1. A batalha pelo corte final de Brasil não foi só um filme, virou um campo de batalha. Terry Gilliam insistiu no controle criativo, mas a Universal Studios considerou o filme sombrio demais e invendável. O que o público não sabia é que Gilliam e o chefe do estúdio, Sid Sheinberg, entraram numa das mais ferozes guerras entre diretor e estúdio na história do cinema. Sheinberg tentou cortar o filme da versão de 142 minutos de Gilliam para um final de O Amor Vence Tudo, completo com um final feliz açucarado. Gilliam recusou. Ele até publicou anúncios de página inteira na Variety perguntando: "Caro Sid Sheinberg, quando vai lançar o meu filme, Brasil?" Não era rebelião só no filme, era rebelião na vida real. A desobediência de Gilliam custou-lhe empregos, mas ele finalmente preservou sua visão. Não rendição, não compromisso, mas guerra artística. 2. Exibições secretas em Los Angeles. Quando a Universal trancou o filme, Gilliam agiu por conta própria. Ele começou a organizar exibições secretas de sua versão para críticos e cineclubes em Los Angeles. Um dos momentos mais ousados foi quando Gilliam exibiu o filme para a Associação de Críticos de Cinema de Los Angeles sem permissão do estúdio. A aposta valeu a pena. Os críticos elegeram Brasil, o melhor filme de 1985, além de melhor diretor e melhor roteiro. Imagine só, um filme que o público nem podia ver foi coroado campeão. Gilliam usou a publicidade como arma, forçando a Universal. Não foi negociação, foi uma emboscada. Essa tática de guerrilha envergonhou tanto o estúdio que eles acabaram lançando a versão de Gilliam nos Ebos e Unewa, embora não sem cortes. O que o público nunca percebeu foi que estava assistindo a um filme nascido da rebelião nas cabines de projeção, não nas salas de reunião. 3. A obsessão de Robert De Niro. Robert De Niro só teve um pequeno papel como Harry Tuttle, o engenheiro renegado, mas sua presença moldou o filme. De Niro ficou tão fascinado pelo roteiro que pediu a Gilliam o papel de protagonista, Sam Lowry. Gilliam disse não, pois já o havia prometido a Jonathan Pryce. De Niro não desistiu, pedindo para interpretar qualquer papel. Gilliam finalmente concordou em dar-lhe Tuttle, mas De Niro apareceu no set com 3 interpretações diferentes do personagem. Um cômico, um sinistro, um realista. Sua intensidade contrastava com o estilo livre de Gilliam. Membros da equipe sussurravam que a obsessão de De Niro atrasava a produção, mas o resultado? Tuttle tornou-se uma das partes mais inquietantemente memoráveis do filme. Não só uma ponta, mas uma sombra fantasma que pairou muito depois de sumir. 4. O elenco quase se amotinou. O tom onírico de Brasil não foi fácil. O estilo de direção de Gilliam era caótico, muitas vezes frustrando os atores. Jonathan Pryce, que interpretou Sam Lowry, mais tarde admitiu que se sentiu abandonado. Terry não dirigia atores, ele lembrou. Ele dirigia a câmera. Michael Palin, colaborador de longa data de Gilliam no Monty Python, viu as tensões aumentarem. Cenas atrasaram, montagens de iluminação se arrastaram por horas, e o perfeccionismo de Gilliam testou a paciência. Em certo momento, membros da equipe sussurraram sobre ir embora, mas Gilliam se recusou a ceder. "Vocês estão no meu mundo", ele lhes disse. Não era um cinema de atores, era a ditadura de sonhos de Gilliam. E, embora alguns o ressentissem, outros admitiram depois que a loucura do filme não existiria sem aquele caos. O que o público não sabia é que o riso na tela vinha do esgotamento, da rebelião e de um quase motim. 5. As próteses dolorosas de Katherine Helmond. A personagem de Katherine Helmond, a senhora Ida Lowe.
aquelas cirurgias cosméticas grotescas e crítica absurda e exagerada da vaidade. Mas as próteses eram brutais de usar. Maquiadores colaram próteses elaboradas de látex no rosto dela, esticando sua pele em formas não naturais. As sessões duravam horas, deixando Helmond exausta antes mesmo de as filmagens começarem. Pior, as próteses retinham calor sob as luzes do estúdio, deixando-a fisicamente doente. Gilliam exigia visuais mais extremos, e Helmond aguentava. Eu confiava nele, ela disse mais tarde, mesmo quando doía. A ironia? Uma sátira sobre a beleza custou o próprio conforto da atriz. Não apenas comédia, mas sofrimento disfarçado de absurdo. Sua atuação permanece icônica, mas poucos percebem o preço físico por trás daqueles sorrisos grotescos. 6. O pesadelo com a papelada. Cenografia. O vilão mais surreal no Brasil não era pessoa, era papel. O cenógrafo Norman Garwood construiu cenários imponentes, repletos de pilhas intermináveis de documentos, arquivos e formulários, tudo para encarnar a burocracia enlouquecida. Mas aqui está o detalhe: as montanhas de papelada não eram apenas adereços, eram documentos reais, recolhidos de escritórios abandonados. O elenco e a equipe se encontraram literalmente soterrados em pilhas de papel, dificultando a movimentação, a respiração ou até mesmo a audição das direções. Gilliam encorajou esse caos, dizendo: "Eu quero que pareça que as paredes estão se fechando." Para Jonathan Pryce, não era atuação, era pura sobrevivência. Cenas onde ele luta com pilhas de formulários se tornaram atuação de método por acidente, não cenografia, mas uma prisão claustrofóbica de papel que espelhava a guerra de Gilliam com o próprio estúdio. A realidade desabou em sátira. 7. O sonho perigoso de Jonathan Pryce. Cenas. Os voos de sonho de Sam Lowry na sua armadura alada parecem fantásticos, mas a filmagem não teve nada de mágico. Pryce foi preso a um equipamento elaborado, suspenso bem acima do palco. As asas eram pesadas, desajeitadas e propensas a avarias. Durante uma tomada, o equipamento emperrou no ar, deixando Pryce pendurado, indefeso. O ator admitiu mais tarde: "Foi aterrorizante, mas confiei no Terry. O público vê um homem a voar contra a opressão. Por trás da câmera, era um homem arriscando ossos partidos pela arte, não fantasia, mas perigo disfarçado de liberdade. E cada fotograma desses voos surreais carregava o peso do medo real." 8. O papel mais sombrio de Michael Palin. Conhecido como o bonzinho do Monty Python, Michael Palin chocou o público como Jack Lint, o torturador sorridente. Mas o verdadeiro choque foi o quão perturbador Palin achou o papel em si. Gilliam o escalou precisamente porque ele era amado, dizendo que o horror seria ampliado ao vê-lo vir de alguém tão charmoso. Palin teve dificuldade em conciliar sua imagem pública com o sádico. "Eu odiei", admitiu anos depois. "Não queria estar dentro daquela cabeça." A cena de tortura com Pryce foi tão intensa que até membros experientes da equipe deixaram o set. O que o público não sabia era que Palin, geralmente o coração da comédia, saiu abalado. Não uma paródia, mas um lembrete arrepiante de como até os rostos mais gentis podem mascarar a brutalidade. 9. A trilha sonora que quase arruinou Gilliam. O uso icônico da canção de Ari Barroso de 1939, Aquarela do Brasil, definiu o clima do filme, mas obtê-la não foi fácil. A canção, conhecida como Brasil, estava presa numa teia de disputas por direitos autorais. A Universal se opôs ao custo, exigindo que Gilliam achasse algo mais barato. Mas Gilliam não quis ceder, pois o tom do filme dependia daquela melodia irônica e alegre. Ele lutou muito até os direitos serem garantidos, quase atrasando a produção. O compositor Michael Kamen então teceu o tema por toda a trilha sonora, transformando-o em canção de ninar e pesadelo. Não apenas música de fundo, mas o batimento cardíaco irônico do filme. Sem aquela canção, Brasil poderia ter sido apenas mais uma distopia. Com ele, o filme se tornou inesquecível. 10. A verdadeira razão pela qual ele ainda ressoa hoje. Aqui está a chamada para a interação. Deixe seu like e se inscreva, porque Brasil não é apenas um filme de 1985, é profecia. Gilliam explorou os temores de vigilância, censura e colapso burocrático muito antes que a era digital os transformasse em realidades cotidianas. O que o público não sabia então é que as absurdidades do filme, formulários intermináveis, telas observando cada movimento seu, tecnologia quebrando, estão mais próximas da nossa
em qualquer ponto da história. Críticos o viam como estranho ou sombrio demais. Hoje, parece assustadoramente preciso. Essa é a verdadeira reviravolta. Gilliam não exagerava, ele nos alertava, e cada riso absurdo esconde uma verdade arrepiante sobre a máquina que ainda nos rege. Não é escapismo, mas sim um rótulo de aviso disfarçado de comédia. Uma revolta da equipe por conta das horas extras. A busca incessante de Gilliam pela perfeição frequentemente levava a equipe a jornadas brutais. Filmagens noturnas se estendiam até a manhã e as horas extras se tornaram a norma. Numa semana infame, a produção trabalhou quase 20 horas seguidas sem pausa. O esgotamento gerou erros. Adereços quebraram, cabos arrebentaram, ânimos se exaltaram. Alguns da equipe ameaçaram sair se as condições não melhorassem. Gilliam, consumido pela visão, viu isso como o preço dos sonhos. Eventualmente, produtores tiveram que intervir para restaurar a ordem. O que o público nunca viu foi o custo oculto. Um filme sobre burocracia opressora foi ele próprio criado por horários de trabalho exaustivos. Não apenas sátira, mas sofrimento embutido no celuloide. A ironia é cruel. Aqueles dutos e papéis infinitos não eram as únicas coisas a ceder. Os humanos por trás da câmera também estavam. Os dutos que quase mataram o cenário. Aqueles dutos icônicos, como cobras, serpenteando por cada cômodo, tornaram-se o símbolo visual do Brasil. Mas nos bastidores, eles eram um pesadelo logístico. Os dutos eram pesados, instáveis e difíceis de fixar. Durante uma filmagem, um duto se soltou do teto, caindo a centímetros da cabeça de Jonathan Pryce. A equipe correu, reforçando as estruturas com suportes escondidos. Gilliam, porém, adorou o caos, dizendo: "Os dutos devem parecer que podem esmagá-los." Para os atores, não era metáfora. Era medo genuíno. O segredo da Universal. O amor vence tudo. Cortaram quando os executivos da Universal decidiram que a versão de Gilliam era deprimente demais. Criaram a sua própria edição de 94 minutos, apelidada de versão O Amor Vence Tudo. Esta versão cortou sequências de sonho inteiras, simplificou a trama e terminou com Sam Lowry e Jill escapando felizes. Para o estúdio era mais seguro e mais comercial. Para Gilliam foi uma traição. O contraste entre os dois cortes é impressionante. Um sombriamente poético, o outro vazio e açucarado. Por anos o público de TV desavisado viu esta versão mutilada, sem perceber que não via o filme de Gilliam. Não arte, mas um produto higienizado. Só quando a Criterion lançou o corte final anos depois é que os fãs finalmente viram a visão completa. O que na tela parecia uma fantasia absurda era, por trás das câmeras, uma brutal queda de braço pela própria verdade. A sala de edição se tornou um verdadeiro campo de batalha. Poucos filmes experimentaram um processo de edição tão controverso quanto o de Brasil. Gilliam e o editor Julian Doyle travaram uma batalha intensa com os representantes do estúdio, que exigiam cortes. Memorando após memorando, chegava dos executivos da Universal com sugestões, que na verdade eram ordens. Em certo ponto, o próprio Sheinberg compareceu às sessões de edição, insistindo em rearranjar cenas. Gilliam recusou, trancando-se na sala de edição por dias. Doyle mais tarde descreveu aquilo como um cerco. O estresse era tão intenso que os ânimos explodiram, rolos foram escondidos e assistentes foram obrigados a manter segredo. A ironia? Um filme sobre controle totalitário foi ele próprio criado sob condições totalitárias. Cada fotograma que o público vê hoje é o produto de uma guerra de trincheiras numa sala de edição. Não colaboração, mas combate com tesouras e celuloide. 15. Os críticos se tornaram os soldados de Gilliam. Quando Gilliam não conseguiu vencer a máquina do estúdio, ele recorreu aos críticos como seus aliados improváveis. Após aquelas exibições secretas, críticos como Sheila Benson do LA Times e a Associação de Críticos de Cinema de LA defenderam o filme publicamente. Eles o elogiaram como uma das visões mais ousadas da década. Essas críticas elogiosas se espalharam como um incêndio, envergonhando a Universal e alimentando a demanda pública. Gilliam não apenas fez um filme, ele orquestrou uma insurgência midiática. Críticos não foram meros observadores, eles viraram armas em sua rebelião, pressionando o estúdio a cada manchete. Não apenas críticas, mas artilharia numa guerra artística. O que o público não sabia era que cada elogio que liam não era só louvor, era munição disparada diretamente contra a fortaleza corporativa de Hollywood.
Sonhos gastaram o orçamento. Os cenários surreais de Gilliam, Sam voando, monstros atacando, torres desabando, não eram ilusões baratas. Eles devoraram quase 1/3 do orçamento. Equipes de efeitos práticos construíram miniaturas enormes, montaram sistemas complexos de cabos e filmaram sequências em câmera lenta que exigiam horas de preparação para apenas segundos de gravação. Executivos da Universal se irritaram com os custos crescentes, chamando as cenas de sonho de excessivas, mas Gilliam recusou-se a cortá-las, insistindo que eram a alma do filme. Membros da equipe lembravam-se de longas noites construindo cenários elaborados apenas para desfazê-los no dia seguinte. O que o público não percebeu é que aqueles voos fantásticos de imaginação vieram com uma verdadeira queda financeira. Não extravagância, mas necessidade. Sem esses sonhos, o Brasil não assombraria como assombra. Cada cena surreal custou suor, lágrimas e quase a própria produção do filme. Jonathan Pryce esteve muito perto de perder o papel. O papel de Sam Lowery não estava sempre destinado a Jonathan Pryce. Antes de Gilliam o escalar, o estúdio pressionou muito por nomes maiores, como Tom Cruise e Jeff Bridges. Até Al Pacino foi cogitado. Gilliam resistiu, dizendo precisar de um rosto do sistema, não de uma estrela que o quebrasse. Pryce, ator de teatro respeitado, mas pouco conhecido em Hollywood, encaixou perfeitamente. Mas a Universal temia que ele não fosse rentável. Gilliam lutou com unhas e dentes, ameaçando sair se Pryce não fosse aprovado. Pryce, mais tarde, admitiu que sentiu uma pressão imensa, sabendo que carregava um filme em que o estúdio não acreditava. A ironia? Hoje, a atuação assombrada e discreta de Pryce é considerada definidora de carreira, não um compromisso, mas uma convicção. Gilliam arriscou perder seu filme para manter seu protagonista, e no fim, essa aposta deu a Brasil sua alma. 18. O Ministério da Informação era um escritório de verdade. O pesadelo burocrático gigantesco do Ministério não foi filmado em estúdios de Hollywood. Gilliam procurou e filmou em edifícios industriais britânicos abandonados, convertendo-os em escritórios cavernosos, cheios de mesas e máquinas de escrever infindáveis. A autenticidade assustadora perturbou o elenco. Extras, como escriturários, recebiam tarefas sem sentido. Carimbar e arquivar documentos por horas, só para criar a atmosfera de monotonia. Alguns figurantes reclamaram que se sentiam como se estivessem realmente trabalhando num escritório, não atuando num filme. Gilliam sorriu. Esse é o objetivo. Não apenas design de cenário, mas imersão psicológica. O ministério não era uma fantasia. Era um espelho da verdadeira opressão burocrática. O que o público não sabia, aquelas mesas infinitas não eram adereços. Eram uma experiência vivida de tédio e repetição massacrante para todos os que estavam presos lá dentro. 19. O golpe publicitário de Gilliam chocou Hollywood. Terry Gilliam não só lutou na sala de edição, ele travou uma guerra na imprensa. Além do lendário anúncio Dear Sid Sheinberg, ele até contrabandeou rolos de 35mm para sessões privadas de críticos, desafiando diretamente a proibição da Universal. Os diretores do estúdio ficaram furiosos, acusando-o de sabotar a autoridade deles. Mas a ousada desafiadora de Gilliam o tornou um herói entre diretores que temiam a interferência do estúdio. A aposta quase destruiu sua carreira. Hollywood o rotulou de difícil, e alguns produtores juraram nunca trabalhar com ele, mas a manobra funcionou. Ao transformar a publicidade em sua arma, Gilliam fez de Brasil uma causa, não apenas um filme. Não era marketing, mas sim um motim. O que o público não sabia é que cada manchete não era mero sensacionalismo. Era a espada de Gilliam a golpear os gigantes corporativos que tentavam sepultar o seu sonho. 20. O final que chocou as audiências. A reviravolta mais devastadora de Brasil. A fuga imaginada de Sam Lowery é desfeita quando o filme revela que ele ainda está preso na cadeira de tortura, quebrado e insano. Gilliam insistiu neste final sombrio, mesmo com a Universal lutando para substituí-lo. As audiências de teste ficaram emudecidas. Alguns saíram furiosos, outros ficaram congelados, incapazes de assimilar o golpe brutal. Gilliam se recusou a amenizar o impacto, declarando: a verdade nem sempre é algo reconfortante. Não um felizes para sempre, mas a completa aniquilação da esperança. O final não apenas perturbou o público, mas cimentou o legado do filme como um dos finais anti-Hollywood mais ousados de todos os tempos. O que o público não sabia, por trás daquele único corte devastador, havia um diretor que escolheu sacrificar o sucesso comercial pela honestidade artística. E naquele momento, o próprio cinema mudou. Fato bônus: a Operação de Guerri.
A reviravolta final. A Guerra de Gilliam não terminou com o lançamento, ela foi até os prêmios da Academia. Quando a Universal enrolou, Gilliam exibiu secretamente Brasil para os eleitores da Academia, ignorando completamente o marketing do estúdio. O resultado? Apesar da sabotagem, o filme conquistou indicações ao Oscar de melhor roteiro e melhor direção de arte. Não venceu, mas as indicações foram um verdadeiro tapa na cara da tentativa da Universal de enterrá-lo. Não apenas a sobrevivência, mas a vitória. Gilliam provou que um diretor podia enganar o sistema e, assim, gravou Brasil na história do cinema não como triunfo comercial,